Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer um vídeo sobre os 10 serial killers mais conhecidos e famosos no mundo inteiro. Nesta lista tenho 8 americanos, um brasileiro e um inglês. Vou seguir uma ordem ascendente por número de vítimas, não por fama, por isso eu tinha de fazer um critério e decidi fazer um critério ascendente, ou seja, do que teve menos vítimas, que está em 10º lugar, ao que teve mais vítimas, que está em primeiro lugar. O BTK Killer, ou Dennis Rader, cometia os seus crimes porque ele dizia que sentia satisfação sexual enquanto estrangulava as vítimas, que eram mulheres sempre. E ficou conhecido também por estar constantemente a provocar as autoridades, ou seja, sempre a enviar cartas, claro, anónimas, não é? Como também me fez lembrar um pouco o Jack the Ripper, o Jack Estripador, sempre a mandar cartas, sempre a tentar atormentar a polícia, e foi assim que ele foi caço, embora muitos anos depois. O que aconteceu foi que a polícia, acho que tinha pedido algum detalhe mais de uma morte que ele fez, de um assassinato que ele cometeu, e disse para enviarem em vez de mandar por carta, para enviar por uma disquete, uma coisa assim do género. E ele, burro, enviou mesmo uma disquete à polícia com textos. Isto já foi em 2005 que eles receberam esta disquete e, com os avanços da tecnologia, conseguiram saber onde é que foi gravado o documento que estava dentro da disquete, qual é que era o IP do computador, e seguiram o IP do computador para uma igreja evangelista, eu acho, uma coisa assim, que era onde também o Dennis Rader assistia às missas e acho que também ajudava o pastor, uma coisa assim do género. Ou seja, ele frequentava aquele sítio e eventualmente conseguiram chegar a ele. É engraçado como toda a provocação que ele fez à polícia para dizer: eu estou aqui, mas vocês não me apanham, vocês não são inteligentes o suficiente, eu estou aqui, olhem mais uma cartinha, olhem mais um detalhe sobre um assassinato que eu cometi. Tudo isso, no fundo, levou a que ele eventualmente fosse caço. Em 2005 ele foi então condenado. Depois de uma investigação, a polícia prendeu por causa dessa disquete. E em 2005 ele foi condenado à prisão perpétua, que é onde está hoje em dia, e creio que vai ficar o resto da vida. O Golden State Killer foi durante décadas e décadas um dos maiores e mais ativos serial killers nos Estados Unidos. Ele foi caço e apanhado muito recentemente, só em 2018, depois de anos e anos e anos a fugir e a fazer vítimas. Ainda hoje em dia não se sabe ao certo quantas vítimas é que ele fez. Ele disse 13, ele considerou-se culpado de 13. O modus operandi dele, ou seja, como ele atuava, era geralmente assaltar uma casa, depois violava as mulheres e, eventualmente, estrangulava-as ou espancava-as até à morte. Em 2018, depois de uma investigação em que, com os avanços da ADN, tinham o ADN do Golden State Killer em computador, das vítimas que ele tinha feito. Com os avanços da ADN, e principalmente do ADN de genealogia, eles conseguiram chegar a familiares próximos do Joseph DeAngelo e depois conseguiram filtrar por idade provável que ele podia ter hoje em dia, visto que ele já estava no ativo durante anos, idade, datas, descrições das vítimas, ou seja, eles conseguiram filtrar até o Joseph DeAngelo ser o único possível. É engraçado como no perfil psicológico que o FBI tinha feito anos antes de saber quem era o Golden State Killer,
O FBI faz muitos perfis psicológicos para tentar trazer pessoas que possam conhecer uma pessoa suspeita às autoridades, e o perfil psicológico que o FBI fez do Golden State Killer é interessantíssimo porque encaixa quase na perfeição. Eles disseram que o facto de ele não deixar pistas nenhumas nas casas que ele assaltava, não é? Ou seja, ele não deixava pistas nenhumas, ele conseguia sempre escapar-se à polícia, e ele acho que usava sempre luvas nos assaltos para não deixar digitais, porque eles só conseguiram apanhá-lo pelo ADN das vítimas, ou seja, através de sêmen, depois de ele as violar. Ou seja, ele era muito cuidadoso e levava a crer nesse perfil psicológico que ele era um polícia ou ex-polícia. E é interessantíssimo ver que realmente o Joseph James DeAngelo era um ex-polícia, por isso é que ele conhecia tão bem como é que a polícia funcionava e o que é que ele podia e não podia fazer. No entanto, claro, o ADN ele não conseguia adivinhar décadas antes que ia evoluir para uma coisa tão certa como hoje em dia é, e foi isso que no fundo o condenou. Em 2018 conseguiram prendê-lo, depois destas análises imensas de ADN. Ele considerou-se culpado, ou seja, ele vai ter um julgamento já diretamente para a pena, não vai ter um julgamento para ver se é inocente ou culpado, visto que ele já se considerou culpado, e vai passar diretamente para o julgamento de pena, para ver se ele tem pena perpétua, pena de morte, eu diria que seria entre estas. E ele, ao considerar-se culpado, ele poupou imenso dinheiro aos contribuintes americanos, poupando assim um tribunal e se calhar meses de julgamento, para ver se era culpado ou inocente. O Jeffrey Dahmer é muito conhecido, eu acho que provavelmente já ouviram falar. É um dos serial killers mais conhecidos. A forma como ele atuava, ele ia a centros comerciais, ele atraía homens, geralmente jovens como ele, para irem à sua casa para tirarem fotografias. Ele dizia que era fotógrafo e elogiava-os, dizia que eles eram muito bonitos e convidava-os para ir ao apartamento dele para ele então tirar umas fotos assim, para treinar a sua arte. Ele drogava e tinha relações sexuais consentidas ou não, e espancava-os ou batia-lhes com algum objeto pesado a estes homens e, claro, matava-os. Geralmente ainda esquartejava os corpos e mantinha partes desses corpos no frigorífico, e até ele disse que comeu algumas dessas partes. A forma como ele foi apanhado foi que um destes homens que ele levou para o apartamento, ele conseguiu fugir. Ele estava a ver que o homem estava assim, o Jeffrey Dahmer estava com umas atitudes um bocadinho esquisitas. Eu acho que quando ele se forçou em cima dele para tentar violá-lo, uma coisa assim, ele conseguiu fugir do apartamento e foi imediatamente ter com a polícia. E a polícia foi ao apartamento, não é? Porque ele sabia onde era. E quando a polícia chegou, ele viu o apartamento num mísero estado. Mas acima de tudo, a cozinha foi a parte pior, não é? Porque eles abriram o frigorífico e tinha partes humanas. Acho que na panela também tinha qualquer coisa ali a cozer, porque ele comia. Enfim, uma coisa nojenta. Ele foi caso em 1992 e foi condenado à prisão perpétua. No entanto, morreu em 1994, quando foi assassinado por outros presos. Nas análises psiquiátricas que tinham feito do Jeffrey Dahmer, diziam que ele tinha uma personalidade esquizofrénica e ele mostrou-se completamente arrependido de todos os crimes quando foi julgado e ajudou mesmo as autoridades e disse o número de vítimas exatas que ele tinha feito. O que dizer de Ted Bundy? Se este não é o serial killer mais conhecido sempre, não sei quem é. Ted Bundy é o senhor dos serial killers. Eu não sei bem porquê, porque tinha lábia, porque não tinha o perfil de serial killer, não sei. Ele era muito manipulador, acima de tudo. O MO, modus operandi, o que ele fazia para conseguir vítimas, geralmente ele oferecia boleia a mulheres ou então pedia-lhes ajuda. Geralmente ele até fingia que estava com o braço ao peito para pedir ajuda a raparigas, geralmente jovens, à volta dos 20 anos, pedir-lhes ajuda ou oferecer-lhes boleia. A ideia era colocá-las perto do carro dele ou mesmo dentro do carro
carro dele e levá-las para um sítio isolado e aí abusava delas e depois estrangulava. E ainda muitas vezes voltava ao sítio em que a tinha deixado e violava depois de morta também. Ted Bundy estava a estudar para ser advogado e ele inclusive tentou defender-se ele mesmo em tribunal. Ele foi casso porque uma das vítimas que conseguiu escapar com vida depois da violação e depois da tentativa de ele a ter assassinado, ela conseguiu fugir com muito custo. Se vocês ouvirem o relato desta mulher, esta mulher é uma mulher de garra, ela conseguiu fugir em condições horríveis, ela estava semi-morta. Era horrível. Ela conseguiu fugir e deu a descrição do carro dele, que era assim um carocha, e tinha coisas muito específicas do género, a parte do passageiro ao lado do motorista, a porta não tinha o puxador, que era para as vítimas não poderem fugir, tinha sido alterado. E então, numa operação stop, quando viram aquele carro, mandaram-no parar e pediram para abrir a mala do carro. Quando ele abriu a mala do carro, meu Deus, o que é que eles não viram? Viram algemas, viram uma máscara, viram luvas, enfim, só elementos de tortura. Em 1975, Ted Bundy, depois de fugir algumas vezes da prisão, foi sentenciado à pena de morte. Em 1989, foi eletrocutado. Análises psiquiátricas diziam que ele era um perfil típico de psicopata e era muito manipulador. Vocês ainda hoje em dia veem entrevistas do Ted Bundy naquela altura. Desde cedo ele despertou assim a curiosidade das pessoas, do público em geral. Primeiramente porque ele tinha assim um bom ar, não é? Não era feio de todo e principalmente estava a achar direito. Não era o típico assassino, se é que podemos dizer isso. Então nas entrevistas vocês veem o quão manipulador o Ted Bundy é, quão frio ele é. O gajo é mesmo impossível de ouvir, ele é muito, muito frio, muito calculista. John Wayne Gacy também acho que é um dos serial killers mais conhecidos, principalmente quem tem fobia de palhaços. Isto não ajuda nada, não é? John Wayne Gacy matava só rapazes novos, assim, adolescentes ou recém-adultos. Ele convidava rapazes para irem à casa dele fazer uns trabalhos de construção civil. O John Wayne Gacy tinha uma ótima reputação na cidade, acho que ele até estava envolvido a um certo ponto na Câmara Municipal da cidade dele. Ele era muito, claro, confiável e com muito boa reputação, ninguém desconfiava dele. Então o que é que ele fazia com estes rapazes assim que eles entravam em casa dele? Ele abusava sexualmente deles e depois matava-os. Ou então vice-versa, primeiro matava-os e depois abusava deles. Horrível. E ele também ficou conhecido porque ele mantinha muitos dos corpos de rapazes que ele assassinava na parte de baixo da casa dele, assim, enterrados naquela parte que fica entre a casa e o chão da casa. Ele foi apanhado porque uma das vítimas que ele assassinou, um rapaz, ele tinha dito à família dele onde é que ele ia. Ele tinha especificado que ia à casa do John Wayne Gacy fazer lá uns trabalhos. E então, quando o rapaz nunca mais apareceu, a família dele foi à polícia e deu o nome de John Wayne Gacy. Em 1980, ele foi então condenado a pena de morte. Em 1994, foi executado por injeção letal. Em termos assim de curiosidade, a quando da execução do John Wayne Gacy houve problemas porque um dos tubos da injeção letal entupiu e fez com que o processo, que geralmente é rápido e indolor, demorasse 18 minutos e estando provavelmente Gacy em constante dor durante todo o processo. A pena de morte hoje em dia nos Estados Unidos é feita só por injeção letal. Por causa deste e outros incidentes de casos semelhantes com injeções letais, quase não se efetua no corredor da morte até morrerem de causas naturais. Isto porque quem administra estas injeções é pessoal das prisões, funcionários, polícias e assim. Claro que não têm experiência em fazê-lo. Os médicos não podem fazê-lo porque vai contra o seu juramento de Hipócrates de não matar ninguém.
Donald Harvey era auxiliar de enfermagem e matava pacientes com doenças do coração, que era a ala onde ele trabalhava. Geralmente ele dizia que era para aliviar a dor do paciente e geralmente o MO dele era sufocá-los com a almofada para não deixar vestígios, para parecer uma morte natural, mas ele, por exemplo, também chegou a tentar envenenar a namorada. E ele foi apanhado porque ele tinha sido despedido do hospital onde trabalhava por uma outra coisa qualquer, acho que era porque ele roubava coisas do hospital. E então a polícia achou estranho ele ter sido despedido quando muita gente estava a morrer naquele hospital, na ala onde ele trabalhava. E então quando ele foi questionado pela polícia, ele confessou logo. Em 1987 foi condenado a 28 penas perpétuas consecutivas, mas em 2017 foi espancado até à morte na prisão. O Green River Killer é outro serial killer que durante anos as investigações não paravam de o procurar. Ele estava constantemente a aparecer nas notícias, vítimas dele estavam constantemente a aparecer nas notícias e nada de saber quem era o Green River Killer. O MO dele era matar mulheres que ou eram prostitutas ou estavam sozinhas assim no meio da rua, mas a maior parte eram prostitutas, e ele então procedia a violá-las e depois estrangulava-as e atirava o corpo ao largo da berma do Green River. Foi daí que veio o cognome dele, Green River Killer. E depois ainda, se pudesse, quando os corpos ainda não tinham sido descobertos, ele voltava lá e violava-as outra vez, cometendo também necrofilia, como tantos outros que eu aqui já falei. A polícia sempre teve o Gary Ridgway como suspeito. Ele era uma personalidade assim um bocadinho esquisita, estava sempre, de alguma forma, estava sempre nas investigações, mas a polícia não tinha nada que o ligasse ao caso. Então, em 1987, ele foi preso por solicitar uma prostituta. E então aí recolheram o ADN dele pela primeira vez. E em 2001, o FBI, a polícia, todas as análises de ADN que eles têm recolhido ao longo dos anos, se há alguma correspondência de ADNs que eles já têm recolhidos com ADNs de crimes que eles já têm recolhido desde o início da década de 90, fins de 80. E então em 2001 correram o ADN dele e deu uma correspondência com as vítimas do Green River Killer e foi assim que ele foi caço. Foi condenado à prisão perpétua, que é onde está hoje em dia, e prevejo que vai ficar o resto da vida. Samuel Little violava e estrangulava mulheres em zonas remotas, completamente escondidas. E, embora ele seja da Geórgia, os crimes dele foram um pouco por todos os Estados Unidos, no Texas, na Califórnia, na Geórgia também, e por isso é que foi tão difícil apanhá-lo, e depois quando o apanharam foi muito difícil saber que vítimas é que ele fez ou não, porque estava um pouco por todos os Estados Unidos. Ainda hoje em dia não é muito certo quantas vítimas é que ele fez ou não. Ele foi preso em 2012, por posse de narcóticos, e quando lhe fizeram a análise de ADN, saiu então a correspondência com o serial killer tão procurado. Então, desde 2018, cumpre 4 prisões perpétuas. Nos Estados Unidos, hoje em dia uma pessoa é presa por qualquer coisa e tem logo de dar uma amostra de ADN, e tantos destes casos de serial killers de anos e anos e anos ficaram resolvidos por causa da correspondência com esses ADNs, porque um criminoso, um serial killer, não tem de só fazer crimes de assassinato e de homicídio. Pode perfeitamente ser um assaltante, ter posse de narcóticos, como o Samuel Little, e é interessantíssimo ver o quanto o ADN tem ajudado para a resolução destes casos hoje em dia. Pedro Rodrigues Filho matou imensa gente. Vocês não têm noção, eu não conhecia, mas matou imensa gente.
Ele não tinha um tipo específico de vítimas, ao contrário de todos estes serial killers que eu já falei. E ele diz que matou pela primeira vez quando tinha 14 anos, onde matou o vice-presidente de Alfenas, que fica em Minas Gerais, com uma espingarda que ele tinha roubado ao avô, por uma forma de vingança de ele ter despedido o pai dele. A namorada dele também foi assassinada por retaliação de outros traficantes de drogas, seus rivais, e logo a seguir ele matou não só o assassino da namorada, como de todo o gangue de traficantes do assassino da namorada dele, que eram à volta de 16 pessoas nesse grupo. Matou também seguranças, traficantes e pessoas em geral, ele não tinha, lá está, um perfil de vítima. Ele foi preso em 1973 e foi condenado a 400 anos de prisão por 71 homicídios provados. Mas ele confessou mais de 100 homicídios. Claro que ele não tinha um perfil de vítimas, também é um bocado difícil saber quem é que ele matou, quem é que ele não matou. Foi solto em 2018, apesar de ter sido condenado a 400 anos de prisão. Só ficou então 42 anos na prisão. Hoje em dia, ao que parece, ele faz vídeos no YouTube de criminalidade, também assim, virados para o crime, e tem mais de 100 mil subscritos. Disse, quando em entrevistas foram feitas com ele disse que só matou quem ele achava que merecia, e ainda hoje ele é o maior serial killer brasileiro e o único desta lista toda que hoje em dia está em liberdade. Assustador. Em primeiro lugar, o mais aterrador de todos, o médico. E foi o que fez o maior número de vítimas, porque provavelmente foi o que conseguiu sair ileso durante o maior número de anos, sem ser muito suspeito. O emo dele é que ele dava uma injeção exagerada de morfina a pacientes que já estavam em estado terminal ou que ele achasse que estavam em sofrimento. Não necessariamente os pacientes estavam em sofrimento. À semelhança do Donald Harvey, os pacientes nunca tinham pedido para serem assassinados, nunca pediram eutanásia a esta pessoa. E eles então decidiram-se, sou Deus, vou então decidir quem é que vive e quem é que fica. Ele, depois de entrevistado, ele achava que era uma pessoa super benevolente, porque ele concedia a morte sem dor a pacientes que ele achava que estavam em dor. Ele foi caso porque um dos funcionários do hospital foi falar com o diretor do hospital onde ele trabalhava a dizer que a lista de pacientes dele tinha uma elevada taxa de mortalidade, então ele pediu ao diretor para pesquisar o que é que se passava ali e foi então investigado pela polícia e eventualmente acabou por confessar. Em 2000 ele foi condenado a prisão perpétua, mas em 2004 ele suicidou-se na cadeia. Nunca se mostrou arrependido. E é isto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e subscrever ao canal se ainda não estiverem. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Ridículo. E houve